Fala, meu povo, como que vocês estão? Eu espero encontrar todos bem, né? E sejam todos bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo, né? Um espaço onde nós nos reunimos como amigos do noivo para aprendermos mais de Deus, para meditarmos na palavra de Deus e nos prepararmos e também prepararmos o caminho do Senhor. Então eu sou o Matheus e eu vou conduzir essa conversa aqui com vocês hoje, beleza? A gente vem numa crescente, né, numa construção sobre fundamentos escatológicos, né, sobre escatologia. E a gente falou no último episódio em específico sobre as principais mentiras que são contadas a respeito do fim. E eu finalizei deixando para esse episódio específico uma das mentiras que são muito contadas é que nós não precisamos nos preocupar porque Jesus vem como um ladrão, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, ele vem como um ladrão, então beleza, fechou. E eu quero, me dedicar esse episódio todo para poder falar sobre esse assunto. E deixando bem claro para vocês que a mentira em si não é a afirmação de que Jesus virá como um ladrão, porque realmente Tessalonicenses fala isso, mas a mentira vem no contexto que aplicam sobre isso, ou melhor, no contexto que é tirado, porque as pessoas usam essa frase isolada e tiram todo o contexto. E qual que é o nosso objetivo hoje? É colocar em prática aquilo que eu tenho ensinado para vocês, aquilo que eu tenho falado para vocês, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nós vamos entrar em 1 Tessalonicenses 5 e vamos juntos caminhar por esse texto e entendermos o contexto completo do que Paulo quis dizer. O contexto nessa passagem é muito importante. Então, antes de mais nada, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento, que ele possa guiar os nossos pensamentos, guiar o nosso coração e fazer que o nosso coração seja uma terra fértil para essa palavra que vai ser derramada aqui. Jesus, nós estamos reunidos como amigos do noivo, nós estamos reunidos como pessoas que têm algo em comum, que é o amor por você, que é o amor pelas Escrituras, que é o amor pela sua vinda. Nós pedimos que nesse momento o Espírito Santo, nosso amigo, ele possa estar expandindo o nosso entendimento e ele possa estar revelando as Escrituras para nós. Nós pedimos também, Jesus, que o nosso coração seja um coração ensinável, que nós possamos ter o coração aqui como uma terra fértil, que essa semente ela seja plantada e ela floresça, ela germine e ela gere frutos de dentro para fora. Que toda confusão na mente, que toda fortaleza na mente e no coração seja derrubada e que nós possamos ser iluminados pela verdade que sai da tua palavra, pois você, Jesus, é a própria palavra encarnada. Esteja conosco, Jesus, durante esse estudo, porque se você não estiver com a gente, isso aqui não faz sentido. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém. E é isso, eu vou pedir mais uma vez para vocês. Tenham a mente e o coração abertos para aquilo que Deus quer revelar. Nós vamos andar pelas Escrituras e nós vamos deixar que a própria Bíblia nos mostre o que é verdade. E é como eu falei para vocês, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, cara, ele é muito tirado de contexto. Na verdade, o apóstolo Paulo, cara, ele é muito tirado de contexto. Então, as pessoas, elas usam pequenos fragmentos do que Paulo ensinou para basear doutrinas de uma forma errada. Então, eu não lembro quem falou isso daí, mas eu aprendi desde sempre que quando nós pegamos um texto e nós tiramos ele do seu contexto, nós criamos um pretexto. Então, as escrituras elas precisam ser examinadas como um todo. Então, nós não podemos pegar somente uma frase do que está escrito em 1 Tessalonicenses 5 e basearmos uma verdade, sem nós analisarmos o contexto que está envolvido toda essa escritura. E para a gente entender o contexto, a gente precisa voltar um pouquinho, então a gente precisa pegar uma pequena parte ali de 1 Tessalonicenses 4 também. Então Paulo ele começa a falar sobre o assunto ali, sobre as coisas do fim, a partir do versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4, e ele começa a falar sobre a esperança da ressurreição. Então eu estou usando aqui como versão, para a gente seguir o estudo, a versão NVT, né? Nova versão transformadora. É uma versão que eu gosto muito, eu acho que ela é bem simplificada, está numa linguagem muito boa de entender e não é cheio de palavras difíceis. Mas eu tenho aqui como apoio mais 3 versões da Bíblia para caso a gente precise consultar. Então eu tenho aqui também uma Nova Almeida atualizada, eu tenho uma Bíblia que ela é uma Bíblia traduzida diretamente do original, né? A Bíblia judaica completa, e eu tenho uma NVI. Então a gente, se precisar, passar pelos outros textos, mas eu creio que aqui na NVT a gente vai conseguir extrair do texto tudo o que a gente precisa. Então vamos começar a leitura. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram,
para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E já trazendo um pouquinho aqui para a Nova Almeida atualizada, né? Eu gosto de uma palavra específica que a Nova Almeida traz. Em vez de animem, a Nova Almeida traz: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o que Paulo nos traz aqui, né? E por que pegar esse contexto? Porque se a gente pegar o primeiro versículo de 1 Tessalonicenses, Paulo ele vai continuar esse ensino que ele tinha começado ali no versículo 13 do capítulo 4, né? E Paulo ele veio não só em Tessalonicenses, em muitas igrejas ele lutava contra alguns ensinamentos de algumas seitas que não aceitavam a ressurreição dos mortos. Então Paulo ele vem trazer para a igreja em Tessalônica, né, que nós devemos sim ter esperança na ressurreição, que nós não podemos ignorar o fato de que todos que morreram, que todos os santos que morreram durante toda a história da igreja serão ressuscitados no dia do Senhor. E a ressurreição dentre os mortos deve causar em nós esperança, é o que ele diz no versículo 13, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E qual que deve ser a nossa esperança? Ele explica no versículo 14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Então ele traz uma exortação, uma palavra de esperança e encorajamento àqueles irmãos. Talvez aqueles irmãos estivessem tristes porque perderam alguns irmãos no martírio, eu não sei, a palavra não deixa isso aqui explícito. Talvez alguns irmãos específicos estivessem passando por um processo de luto, a palavra não diz, mas Paulo anima essa igreja, Paulo anima esses irmãos com a palavra de esperança, de que quando Jesus voltar, nós seremos, aqueles que morreram, ressuscitados com ele. E ele ainda estabelece uma ordem, né? Que quando Jesus voltar, nós os que estivermos vivos, nós não vamos anteceder os que morreram. Primeiro os que morreram ressuscitarão, e depois os que estiverem vivos. Aí ele explica isso em 1 Coríntios 15, terão os corpos transformados para encontrar Jesus nos ares. E eu acho muito interessante aqui também, cara, porque ele fala sobre a trombeta, né? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. E também em 1 Coríntios 15, Paulo fala que Jesus voltará ao ressoar da última trombeta, né? E se nós acompanharmos Apocalipse, nós vamos ver que existem 7 trombetas. Então Paulo ele reafirma esse ensino, né? E ele fala pra gente sobre o arrebatamento, né? Depois com ele, nós os que ainda estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então o que Paulo nos explica aqui é que o arrebatamento não é um arrebatamento para um lugar distante, que não é um arrebatamento para o céu, mas que o arrebatamento da igreja será ao encontro do Senhor nos ares. Jesus ele vem do céu e a noiva vem da terra ao encontro dele, e eles se encontram no meio do caminho. Então mais pra frente eu quero trazer para vocês esse ensinamento. Então na escatologia judaica, a volta do Messias ela é assemelhada ao casamento judaico, onde o noivo e a noiva ficam separados, e no dia do casamento o noivo e a noiva se encontram no meio do caminho. Lembrem de Mateus 25, quando Jesus fala sobre as 10 virgens, ele está ilustrando exatamente isso. Então Paulo diz que o nosso arrebatamento será com Jesus nos ares, então nós estaremos com ele para sempre. E ele nos ensina a confortar uns aos outros com essas palavras, e isso é muito belo, porque nós, como seres humanos, nós não fomos feitos para a morte, Deus não nos criou para morrer, e nós temos um problema seríssimo para lidar com a morte. Então, todas as vezes que um ente querido é morto, que eu vejo algum amigo perdendo alguém que ele ama, eu tento chegar para ele e falar: ei, fique calmo, não fica triste, eu quero te confortar, eu quero te animar. Ao ressoar a última trombeta,
todos os santos ressuscitarão e estarão reunidos com o Senhor para sempre. Nós estaremos juntos de novo. E é isso que Paulo ensina essa igreja a ter como esperança. A esperança na ressurreição dos mortos para estarmos para sempre com o nosso noivo, com o nosso amado. E agora sim a gente entra em 1 Tessalonicenses 5, como contexto de o que Paulo estava falando com essa igreja, tá? Então vamos lá. E lembrando, né, eu estou usando aqui como versão desse nosso estudo a versão NVT. E entramos então em 1 Tessalonicenses 5. E eu acho muito legal que Paulo ele começa essa palavra repetindo coisas que Jesus falava para os seus discípulos. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. E vocês lembram de Atos 1, quando Jesus ele fica reunido com seus discípulos por 40 dias e ele fala sobre o reino e os discípulos perguntam a mesma coisa. Quando? Jesus fala, vocês não precisam saber o dia e a hora. Então a gente vê que Jesus ele também usa essas palavras, né? Então Paulo abre esse capítulo 5, né, fazendo essa observação que Jesus também fazia para os seus discípulos, né? Não é necessário, irmãos, que eu lhe escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. E aí vamos para o versículo 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. E aí você vai falar, mas e aí, Mateus, como é que é? Tá escrito mesmo. E é o que eu disse para vocês. Realmente a palavra diz que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Mas agora nós vamos entender o contexto de o porquê e como o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O que Paulo está querendo dizer aqui não é que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, porque ele será secreto. E nós vamos entender isso melhor a partir de agora. Mas eu vou fazer uma pausa. Eu vou cortar esse episódio aqui. Eu vou deixar esse episódio com essa introdução. E no próximo episódio eu continuo esse estudo mais detalhado dentro de 1 Tessalonicenses 5 em si. Para deixar o aprendizado mais tranquilo, para deixar o aprendizado mais fluido e não ficar cansativo com muito tempo. Mas eu vou ser legal com vocês, tá? Eu já vou postar os 2 episódios, um em seguida do outro, para você não precisar ter que esperar o dia de vir o outro episódio. Então, já vai pro próximo episódio, que já tá disponível. Se você ainda não tá seguindo esse podcast aqui no Spotify, eu te peço que siga. Eu te peço também que mande esse estudo para um amigo seu que gosta também de estudar sobre as coisas do fim, ou então para um amigo seu que você sabe que ele precisa estudar mais a Bíblia, e isso vai dar um empurrão para ele, tá? Já vamos pro próximo episódio.